Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Yes. Vamos começar. Boa noite. Boa. Professora, Sim? Pode falar. a Karine pediu para avisar que tá de plantão hoje, não vai poder ver a aula, acho que é a Karine Brito, se eu não me engano. Tá. Só fala para ela não deixar de ver a aula gravada, tá? Depois. Não, não é a Karine Brito, não. É a outra Karine, sim. É, Karine Brito entrou aqui mesmo agora. Pois pronto, a outra. Tá bom. Só não deixem, gente, tá? Depois vocês assistam, reassistam a aula. Não deixem também de responder o fórum, tá? Muita gente não está respondendo. Lembrando que a frequência de vocês é lá pelo fórum, tá? Não deixem. Eu sempre deixo um prazo a mais aberto, né? Tipo, eu dou aula hoje, aí o fórum fica aberto até amanhã, meia-noite, né? Para vocês terem mais tempo. Às vezes não consegue, né? Tá postando ali no horário de 19 às 19h30, então eu deixo esse intervalo aí maior, né? Para vocês estarem postando aí o fórum de discussão, tá? Não deixem de postar. Então, vamos começar nossa aulinha de hoje. Deixa eu colocar aqui, da onde nós paramos ontem. Responderam o fórum hoje? Conseguiram responder? Tiveram dificuldade? Como é que foi? Hoje eu coloquei um pouquinho diferente lá, né? Coloquei uma enquetezinha para vocês responderem, né? E fazer aí uma abordagem sobre o que a gente começou, né? Iniciou ontem, que está dentro do reino protista, né? Tripanossoma. Então a gente começou a ver esse outro tipo de protozoário que pertence ao reino protista, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho, né, sobre essa patologia que ele causa, né? Que no caso é a doença de Chagas. Aí eu coloquei lá para vocês, né, para vocês fazerem uma breve abordagem aí sobre a doença de Chagas, abordando aí qual é o agente causador da doença e qual o agente transmissor, né? Como eu falei para vocês, em alguns tipos de parasita, nós temos um ou mais, né, tipos de hospedeiro. Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de hospedeiro. Então, um intermediário e o outro hospedeiro definitivo, né? E aí, o que vocês responderam? Como agente causador da doença e agente transmissor? Quero ouvir o feedback aí de vocês. E aí, pessoal? Ninguém se habilita? Saber se vocês estão conseguindo, né, entender aí, compreender como que tá aí a questão do conteúdo. Se quiserem mandar pelo chat aí também, tá? Ninguém se habilita a falar? Qual a pergunta, professora? Perdão? A que eu coloquei no fórum hoje, né? Sobre a abordagem aí da doença, de vocês fazerem uma leve abordagem sobre a doença de Chagas e trazer aí dentro desse tipo de protista, né, que nós estamos estudando, a tripanossoma, qual é o agente causador da doença, né, no caso da doença de Chagas, e qual é o agente transmissor. Agente causador. Ah, tá. O agente transmissor é o barbeiro, né? Aí o outro eu não sei não vi. Isso. Que lembra que eu falei para vocês, né, que nós temos dois tipos aí, né, de hospedeiro. Então, o barbeiro, ele vai ser um hospedeiro intermediário, né, onde ele vai realmente estar sendo o agente transmissor, como a colega colocou. E o agente causador é a tripanossoma, gente, que nós começamos a estudar ontem e vamos estudar hoje, né? Então, lembrando assim, que a tripanossoma aí, tá? Que tá dentro desse reino protista, ela é aí o agente causador da doença, tá? Então, ela que é responsável pela doença de Chagas. O barbeiro, ele só vai transmitir, né? Aí, no caso, para o homem, mas o responsável é a tripanossoma, tá? Conseguiram entender, fazer esse feedback, tá? É importante vocês
a gente está tendo essa interação, se mais alguém quiser falar, fazer alguma colocação, né? Para ver se vocês estão entendendo, questão do conteúdo, eu sei que é muito conteúdo, né? Vou deixar um materialzinho para vocês estudarem, uma atividadezinha também, tá? Para o feriado, para o final de semana, para vocês terem aí muito conteúdo para estudar, porque na próxima semana já é a nossa avaliação, tá? Lembrando, porque essa matéria de vocês é uma matéria mais curtinha, só 34 horas, então finaliza na sexta-feira que vem. Certo? Podemos continuar aqui? Então, né, como eu coloquei para vocês, no caso aqui, nós temos, né, que a tripanossoma, ela é aí o agente, né, causador da doença de Chagas, né? Ontem a gente começou a ver, né, sobre a tripanossoma, e aí nós vimos, né, sobre as suas formas, né, a sua morfologia, que ela pode ser variada em forma de trofosóides, de cistos e gametas, né? Eu já abordei isso aqui com vocês. Como se dá, qual é a forma de locomoção dela, né? Que é por pseudópodes, flagelos e cílios. A nutrição, né? Se ela é autotrófica, né? Elas produzem o seu próprio a sua própria nutrição, se são heterotróficos, necessitam, né, de outro organismo, não conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Então, as formas de excreção, de respiração, de reprodução, né, que nós temos a forma assexuada, que é a forma mais simples, e a forma sexuada, que é por sigigamia ou por fecundação, tá? Então, só estou dando uma pincelada aqui rapidamente sobre o que a gente viu ontem, tá? Para a gente poder aí completar o nosso conteúdozinho de hoje. Aí lembrando, né, que aqui dentro do filo do Sarcomastigófora, nós temos ele dividido em 2 subfilos, né? Um que é o subfilo Sarcodima, com os pseudópodos, tá? E o outro subfilo, que são os flagelos aí. Que aí nós temos os gêneros mais importantes, que é a Trypanosoma, né? Que é a que nós estamos estudando, a Leishmania, que nós vamos ver na semana que vem, Trichomalis e a Giardia também, que nós ainda vamos ver. Então, assim, são grandes, né? É um grande gênero aí, bem importante, porque é responsável pela maioria aí das doenças, né? Parasitárias que nós temos, tá? Aí aqui eu coloquei, né, como que se dá a forma, né, como que é o formato, tem flagelo, que é responsável pelo movimento, a membrana, tem o núcleo, tem os grânulos, aqui no caso, a Trypanosoma cruzi, tá? E aí, lembrando que a Trypanosoma, né, é o agente etiológico, como eu falei para vocês, da doença de Chagas, ela é só o agente etiológico, né? Mas o agente transmissor vai ser aí através do barbeiro, tá? E aí nós temos que acontece vários casos, né? Uma das principais causas aí de morte súbita, né? Súbita de pessoas em fase produtiva. Porque hoje nós vamos ver, né? Muitas vezes a doença de Chagas, né? Ela acaba sendo muito silenciosa. Então, em alguns pacientes, ela se dá de forma assintomática, né? Então, ou seja, o paciente ele tá, né, com aquele tipo de protozoário ali, só que ele não sabe. Então, hoje a gente vai ver como, né, como identificar quais são os sinais, quais são os sintomas, qual é o tipo de tratamento, tá? Hoje a gente vai ver toda essa parte. E aí, coloquei aqui para vocês, né, que a Trypanosoma cruzi, ela tem, né, presença de cinetoplastos, nós paramos aqui ontem, né, e apresenta ela apresenta 3 tipos de formas infectantes, tá? Essas formas infectantes, ela é bem importante, porque a gente vai ver ela aí ao longo do conteúdo, tá? Então, ela pode ser na forma amastigota, tá? Que é a forma intracelular. Ela pode ser da forma aí, tripomastigota, né? Que possui o sangue circulante, possui flagelos, nas formas delgadas aí e de larvas,
tá? E ela pode ser também da forma epimastigota. Então, agora a gente vai ver cada uma dessas 3 formas, tá? Essas formas é a maneira com que esse protozoário ele se apresenta, tá? As formas infectantes dele, de que maneira que ele vai conseguir aí infectar, tá? Para chegar aí, né, ao barbeiro, que é o agente, que é o agente transmissor, né? E aí até chegar ao outro hospedeiro, que no caso, né, é o homem aí que vai ser o hospedeiro definitivo. Então, aqui nós temos a forma amastigota, né? Lembrando que esse tipo de forma aqui, ela se dá de forma arredondada, tá? Ó, tá vendo que, né, elas é como se fossem umas esferazinhas, né? Então, ela é de forma arredondada, ela não possui flagelos, tá? Presente na fase intracelular durante a fase crônica da doença, tá? Então, aí ela vai estar nessa forma presente na fase crônica. O outro tipo que nós temos, né, é a tripomastigota. Então, gente, geralmente, essa forma aqui, ela vai se apresentar assim como estamos vendo aqui, né? Ou em forma de S ou em forma de C, tá? Aqui ela já possui flagelos, né, aí para sua movimentação. Apresenta nesse formato aqui alongado e fusiforme. É a forma presente na fase extracelular, tá? Que circula no sangue na fase aguda da doença. Então, essa forma é a forma mais infectante aí para os vertebrados, tá? Então, geralmente no homem vai se encontrar dessa forma aqui, tripomastigota, tá? A gente vai ver melhor quando nós estivermos lá nos ciclos, eu vou mostrar para vocês. Aí aqui nós temos a forma epimastigota, né? Aqui nós temos os núcleos, né? Os flagelos, os cinetoplastos, tá? Ela apresenta, essa forma epimastigota, ela apresenta um tamanho variável, tá? Com formato alongado, aqui, né? Como nós vemos, ele é mais alongadozinho. Possui um núcleo semicentral, né? Não é bem no centro, é semi, que um pouquinho mais para a ponta. Representa a forma encontrada no tubo digestivo do barbeiro. Então, geralmente, né, no agente que é o vetor, né? O barbeiro, ele vai se apresentar nessa forma aqui, tá? A Trypanosoma cruzi vai se apresentar na forma epimastigota aí, no vetor barbeiro, que é o responsável aí por transmitir a doença de Chagas. E aqui eu coloquei essa ilustraçãozinha para vocês, só para vocês verem aí, né? Os tipos aqui no caso, né? Aqui nós temos a forma amastigota, né? Que é mais arredondada, epimastigota, né? Que é uma forma aí mais alongada. Aqui na forma tripomastigota também, ela é mais alongada. Aqui nós temos as outras fórmulas também derivadas, né? Que é a conomastigota, a promastigota, paramastigota e a opismastigota, tá? Então, essas são as formas, né? Aí que ela vai se apresentar, tá? Que esse protozoário vai apresentar aí. Essas são as formas. Aí aqui eu coloquei só para vocês verem, né? Também microscopicamente como que se dá a forma amastigota, que ela é a forma arredondada aí, né? Que nós temos. Aqui nós temos a forma tripomastigota, que é em formato alongado, tá vendo? De S, né? Ou C, geralmente ela vai se dar nesse formato, né? Aqui ela já tem flagelos nessa forma tripomastigota. Na forma mastigota não tem. E aqui a forma tripomastigota também, né? Larva e delgada, tá? Aqui é a forma epimastigota também. E aí a gente entra aqui, né? Coloquei aqui a imagem para vocês do barbeiro, né? Que é aí o agente causador da doença, né? De Chaga. No caso,
ele é o agente causador aqui, né? Aí nós temos como que é feito, né? Como que é esse ciclo que nós vamos entrar agora desse processo, né? Como que se adquire esse tipo de patologia, né? Através desse parasito. Então, aqui nós temos que a pessoa, né? No caso, ela é picada, ela é contaminada, tá? No caso aqui, o homem, né? Ele é contaminado através do barbeiro, né? Porém, o barbeiro ele vai ser aí apenas o agente transmissor, porque o agente causador da doença é a tripanossoma, né? Aqui no caso, ela vai estar aqui presente no barbeiro, e aí através dessa picada que é passado, né? Essa infecção para o homem. Então, a gente vai ver esse ciclo aqui, né? Todo esse ciclo até ele cair na, né, corrente sanguínea, que vai estar alterando aí diversos órgãos que a gente vai ver, né, como coração, fígado, baço, né, e todos os outros órgãos aí que nós temos que são alterados na doença de Chagas. Certo? Então, gente, nós temos, né, que nós temos o hospedeiro invertebrado e nós temos o hospedeiro vertebrado, tá? Aí a gente vai ver os tipos, né? No caso, o hospedeiro invertebrado, porque aqui nesse caso nós temos dois, né? O invertebrado e vertebrado, que o invertebrado é o Triatromídeos, tá? Esse é o nome específico, o nome etiológico que a gente dá pro barbeiro, tá? Então, triatomídeo significa, quando vocês ouvirem aí falando, a mesma coisa do barbeiro, tá? Ele vai ter, nessa forma, formas esferamastigotas, tá? Então, essa forma infectante da tripanossoma, né, ou do barbeiro, que ele vai estar aí no estômago, né, e início do intestino do triatomídeo, tá? Nos invertebrados aí, no caso, no barbeiro. Então, ele vai conseguir, né, entrar, vai se alojar aí no estômago, né, nessa forma esferomastigota. Na forma epimastigota, ele vai estar ali em todo o intestino, né, do barbeiro. É dessa forma que a tripanossoma ela consegue ali se alojar, né, nesse hospedeiro, tá? Dois participantes. Alguém mandou alguma coisa, gente, no chat? Apareceu uma mensagem aqui. É que eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Pergunta, na verdade. Uhum. É porque as pessoas, já vi pessoas comentarem do perigo do consumo de qualquer tipo de açaí por conta de adquirir a doença de Chagas, só que eu nunca entendi, porque eu sei que no caso a infecção é através da picada, né? Isso. Algumas pessoas falam, né? Porque o que acontece? Na verdade, não é nem através da picada. A gente vai ver um pouco mais para frente. A infecção, na verdade, ela dá na hora que a gente coça, né? Que aí sim o agente, né? Ele vai picar. Só que o barbeiro, ele acaba possuindo, na sua própria estrutura ali da picada, ele tem como que eu posso dizer para vocês? Acaba ficando dormente, né? A pessoa não sente na hora. Então, quando passa esse período da dormência, eles têm, né, uma toxina que ela acaba ficando um pouco dormente no corpo. Então, quando passa esse período da dormência, da picada, aí a pessoa vai sentir, né? Tipo uma alergia, uma leve coceira, ela vai coçar. Aí, quando ela coça, né? Aí sim consegue se adentrar aí através, né, da nossa epiderme, que vai aí furando as outras barreiras até cair na nossa corrente sanguínea, tá? Então, essa é a forma. A questão do açaí, né, que eles falam aí da infecção, né, já teve casos realmente de pessoas aí que se infectaram, né? Porque a gente tem que o barbeiro também ele vai estar, né, ali. Então, se a larva ela continua no barbeiro, vai ser triturado, né?
Então, aquilo ali vai ser triturado junto. Se continuar e nós contrair, né, vai ser aí a forma de contração oral. Então, pode estar tendo essa contaminação também, tá? Porque, na verdade, Então, não é através da picada, né? É a forma com que ele entra, se adentra aí no nosso organismo. Então, a gente coça, né? E aí, esse patógeno, ele vai conseguir entrar e vai abrir uma porta através da epiderme e ele vai conseguir se adentrar, né? Se a gente come um alimento contaminado, bebe uma água ou um líquido que está contaminado, a gente vai estar se contaminando aí também da mesma forma. Entendi. Obrigada, professora. Certo? Nada. Mais alguém, gente? Parece que era 2 pessoas que tinham falado alguma coisa aqui. Tiverem dúvidas, tá? Então, Professora, se eu for picada pelo barbeiro e tomar banho, né, passar sabão, então não vai adquirir o vírus, porque eu não cocei. provavelmente sim, porque você vai fazer uma fricção na pele, né? Ou você vai passar uma bucha, você vai passar a mão, você vai esfregar esse local, né? Provavelmente no banho você vai fazer isso. Então, é muito difícil você ser picado e não ser contaminado, a não ser que, né, existe casos em que o barbeiro ele não é infectado, né? É raro, mas tem. Então a gente tem casos aí, né, que não é via de regra, né? Ele só vai ser infectado se ele tiver contaminado ali, né, com o protozoário ali da tripanossoma. Mas se não tiver, você vai ser picado e não vai ser contaminado. Tá? A forma de contaminação realmente é essa, né? Ou através, né, de alguma fricção, né? Mas dificilmente você não vai fazer, porque vai dar uma reação alérgica à pele, tá? Mais para frente eu vou até mostrar algumas gravuras para vocês. Então, vai ter uma reação alérgica, essa pele ela vai ficar um pouco demasiada, né? Então, assim, é muito quase impossível, vou dizer impossível, né? Mas é muito difícil não ter se o barbeiro tiver contaminado, tá? Qualquer fricção que for ter aí na pele, ele vai conseguir se adentrar. O parasita. Certo? Então, continuando aqui, né? Nós temos que é um hospedeiro invertebrado, né? Estamos falando aqui do Triatomídeos, que é o barbeiro, né? Que ele vai conseguir se adentrar aí, né? Nesse hospedeiro pela forma esferomastigota, né? Se alojando aí no estômago e início do intestino. Pela forma epimastigota, vai se alojar aí por todo o intestino, tá? E pela forma tripomastigota, ele vai conseguir se alojar no reto, tá? E, gente, que é a forma mais infectante para o hospedeiro vertebrado, né? Porque aí essas fezes, elas, né, elas vão ser aí defecadas, vai ser jogadas no meio ambiente, aí é um outro tipo de contaminação também, tá? Então, aqui, essa parte aqui, na forma trimastigota, que é encontrada aí no reto do barbeiro, né? Ela acaba sendo a sua forma mais infectante para o hospedeiro vertebrado, né? No caso, nós seres humanos, ou, né, mamíferos. Aí aqui nós temos a partezinha do ciclo, tá? Desse lado aqui nós temos o ciclo da Trypanosoma cruzi, tá? Em Triatomídeos, que é, no caso, o barbeiro. E aqui nós temos os ciclos nos mamíferos, né? Aqui, no caso, seres humanos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para conseguir passar mais claro para vocês. Espera aí. Abrir foi uma outra página aqui, gente. Deixa eu fechar. Pronto. Estão conseguindo ver? Tamanho maior? Então, né? Sim. Sim. Tá, então aqui, peraí, passei. Sim, professora, estamos sim. Tá. Então, né? Começando aqui, no caso, pelo ciclo aqui, né? Do barbeiro, que geralmente vai ser, né? Aí o primeiro a ser contaminado, né? Então, o que que nós temos aqui, né? Nós temos que aqui embaixo, onde começa o ciclo, ó,
né? O triatomídeo, que é o barbeiro, tá, gente? Ele vai se alimentar do sangue do homem e de outros mamíferos. Então, essa é a forma com que ele acaba se contaminando, tá? Ou através desse sangue aí contaminado, é que ele vai pegar aí, vai adquirir esse parasita, tá? E aí, a ingestão de formas, tá? Através dele adquirindo esse parasita, a ingestão de formas tripomastigotas, tá? Que é a forma aí sanguínea pelo vetor, essa forma de transmissão aí através do sangue, tá? Essa forma tripomastigota vai ter uma conversão para a forma epimastigota, tá? Ela vai se multiplicar na porção média do intestino, tá? Então, aqui ela vai se multiplicar aí no intestino, diferenciando para as formas tripomastigotas e metacíclicas, tá? Para só aí elas conseguirem fazer a liberação das formas. Essas formas, gente, esses nomes, tripomastigota, como eu falei para vocês, a mastigota, tá? É a forma com que elas vão conseguindo se evoluir aí para as formas de apresentação, tá? Para ir conseguindo completar o ciclo dela. Então, por isso que eu dei os conceitos lá primeiro para vocês, tá? Entenderem os conceitozinhos para agora a gente passar aqui para os ciclos, né? Então, aqui nós temos a liberação, né, dessa forma, tanto tripomastigotas, junto com as fezes e a urina do barbeiro, durante, né, o repasto sanguíneo aí. Então, então, esse é o ciclo aí de contaminação, né? Como que ele vai adquirir? Então, ele adquire, depois ele vai, né? Essa forma ela vai se aderir aí ao intestino, né? Na porção média do intestino, depois até o reto, até ser eliminada ali nas fezes novamente, tá? Então esse é o ciclo da infecção do barbeiro aí. Aqui do outro lado, né? Nós temos a infecção aqui do homem, né? No caso dos mamíferos. Então, a forma tripomastigota, né, metacíclicas, ela vai invadir a célula do hospedeiro, tá? No sítio da inoculação. De que forma, né? O barbeiro, ele pica o homem, né? Aí a gente vai lá e coça, e aí eles acabam conseguindo, né, aderir aí, entrar na nossa epiderme até passar para a corrente sanguínea, tá? E primeiro ela vai conseguir entrar de que forma? Nessa forma aqui, tripomastigota, tá? Aí logo depois, após penetrarem nas células, os tripomastigotas, eles se transformam em amastigotas, tá? E aqui é que ele vai conseguir, nessa forma, dessa forma mastigota, ele vai conseguir aí se multiplicar, tá? Vai conseguir fazer a multiplicação. Lembrando que a forma mastigota lá é a forma presente na fase dele intracelular, durante a fase crônica da doença, tá? E aí esses tripomastigotas sanguíneos, eles vão se difundirem, tá? Através da corrente sanguínea, então aí sim consegue cair aqui, né, na nossa corrente sanguínea e na linfática, né? Então vai começar aí a ser prejudicial, né? Ele invade aí o nosso sistema imunológico e vai infectando as outras células, tá? E novamente transformando a mastigotas em intracelulares. Então, é uma contaminação aí que vai passando, né, de célula para célula e pode aí ocasionar vários danos em vários órgãos, né, em vários órgãos nossos. Aí os amastigotas intracelulares se transformam em tripomastigotas e com o rompimento das células eles conseguem entrar aí na corrente sanguínea, que aí eles vão, né, conseguem causar aí todos os danos, né, sintomas, sinais e sintomas que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Esse aqui é só o ciclo, tá, gente? Muito complexo. O que vocês acharam? Terrível. Mas deu para entender? Deu para... Assim, eu sei que é muita informação, né? Por isso que eu estou tentando ir devagar, tentando resumir, tentando, né, passar da forma que fica melhor para vocês. Mas ele é um ciclo bem denso, né? Como eu falei, parasito é muito conteúdo, né? Mas
mais para frente vocês vão ver que vai ficar tranquilo. Certo? Dúvidas? Dizer que aprendeu, não tem como eu dizer que aprendi, não, mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Né? Basicamente, é porque esses ciclos, eles se apresentam, aqui eles vão se transformar, né, em várias formas. A mastigota, né, epimastigota, tripomastigota, para conseguir completar o seu ciclo aí, né, o seu ciclo total. Mas basicamente, gente, o barbeiro, né, nós temos que a tripanossoma, ela contamina, né, o barbeiro aí. Como que o barbeiro ele se contamina? Que é o primeiro ciclo que eu mostrei aqui, né? Através do sangue de outros animais, né? Porque ele sobrevive, eles se nutrem ali, se nutrem através do sangue. Então ele vai picar um animal contaminado, né? Através dessa picada desse animal contaminado, ele vai se contaminar, né? E aí ele vai picar o homem. Ao picar o homem e o homem for lá e coçar, ele vai se contaminar, né? E aí esse parasita ele vai se adentrar até cair na nossa corrente sanguínea. Professora, Deu para Essa entender? parte Foi. que a senhora está falando da infecção, onde tudo acontece, tudo bem. Mas esses nomes, para me decorar, que eu não vou conseguir. Sim, não, gente. Hoje em dia a gente nem trabalha mais com decoreba, né? A gente sabe que não Pois é é. assim que a gente Entender aprende. tudo que a senhora explicou, eu entendi. Agora, Sim. esses nomes aí é que é difícil de eu Não, eu memorizar. entendo. Eu só, assim, não, a gente não trabalha, a gente trabalha com assimilação, né? Então, o que eu Exatamente. preciso que vocês entendam é como que ocorre o ciclo, né? Esses nomes, não se preocupem, vocês nem vão dar conta de decorar isso em 2 semanas, né? É impossível. Então, assim, é professora, muita a fase nomenclatura. inicial, Uhum. a fase inicial é a mastigota, é? A fase inicial, Tem isso. alguma fase inicial? Isso. É a mastigota? Ela é a fase mais simples, é a fase intracelular, tá? Ela é presente aí na fase intracelular durante a fase crônica da doença, tá? Aí nós temos a epimastigota, que representa aí a forma que é encontrada no barbeiro, no tubo digestivo, tá? E a tripomastigota, nós temos que ela é a fase extracelular, é a fase mais potente, tá? É a fase que mais vai contaminar o homem. É a forma mais infectante aí para o homem, é nessa fase tripomastigota. Então, é por isso que ela vai passando, né? Vai tendo essas fases aí, tá? As formas de apresentação. Então, só um resumo aqui. Então, todo ser humano, quando pega o vírus, né? Quer dizer, o protozoário, que senão é um Protozoário. vírus. Isso. Toda vez que ele pega esse protozoário, ele inicia a fase com mastigota e aí ela evolui para o tripomastigota. Isso. Uhum. Ah, tá. E o barbeiro em si, ele vai estar lá infectado, né? Com a epimastigota. Isso. Que vai estar, no caso, aí na porção do intestino. Uhum. Isso mesmo. Mas não se preocupem muito, gente, com esses termos, tá? Como a colega, assim, eu preciso que vocês saibam, que vocês entendam, né? Que eles existem, que são as fases, são as formas de apresentação, porque vai estar aqui no ciclo, né? Não tem como eu explicar sem dar esses conceitos para vocês, tá? Mas não precisa se ater muito a esses termos, tá? É mais mesmo a questão do ciclo aqui que eu quero que vocês entendam. Qual é a forma de transmissão? Qual é a forma de contaminação, tá? Essa aqui que é a importância do ciclo. Como que eu adquiro a doença, né? Quais são os sinais e sintomas que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Esses termos aí de decorar e tudo, é bom que vocês entendam só mesmo o conceito. Certo? Certo, acho que vai cair, né, professora? Falta só um minutinho. Aí a gente vai dar só o tempo aqui de gravar e a gente já volta lá, tá? No outro tempo. Aí pode entrar pelo mesmo link. Tá bom? Pelo mesmo link lá. Só esperar finalizar aqui. Então, gente, para a gente não adentrar lá no outro conteúdo, tá? Para não cortar. Então, resumindo aqui, basicamente é isso, tá? O barbeiro, ele vai se infectar aí através do sangue, né? Do sangue infectado de outros animais.
E aí ele vai adquirir essa infecção, né, vai estar presente aí no intestino dele através da picada, né? Ele vai picar o homem. Aí a gente já aprendeu hoje que não é através da picada, né? Através de alguma fricção, coceira que a gente faz e acaba aí rompendo as barreiras da nossa derme e o ser humano acaba se infectando. E aí essa infecção ela vai cair na nossa corrente sanguínea e vai estar aí ocasionando, né, a patologia,